Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixaram lá naquele vídeo anterior ao que eu fiz recentemente. Lá vocês deixaram muitas perguntas e eu dividi em dois vídeos e nesse vídeo agora eu respondo mais uma parcela daquelas perguntas, que foram muitas, e eu demorei mais de 3 meses para respondê-las, então agora elas estão aqui. Vamos lá, mas antes de responder essas perguntas, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito, a se inscrever nele. Convido também você a deixar suas dúvidas aí embaixo, em algum momento eu posso respondê-las. E compartilhe esse vídeo também com pessoas que têm dúvidas, que você queira esclarecer sobre a nossa igreja. Vamos lá então com as dúvidas deixadas. Não vou dizer o nome das pessoas que deixaram essas dúvidas, porque algumas pessoas pediram para não dizer o nome delas, então eu não vou dizer o nome de nenhuma delas. Primeira pergunta é: por que a igreja mudou os mandamentos da lei de Moisés? Não deviam seguir conforme Deus deixou na Bíblia? Olha, que eu saiba, a igreja não mudou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é como está lá no livro do Deuteronômio. Tem pequenas mudanças, mas não são mudanças que mude o teor do mandamento, né? Mudanças de redação apenas. Mas ao longo da história, muitos mandamentos foram mudados. Antigamente eram 663 mandamentos. Depois de quando Jesus chegou, ele mostrou que aqueles mandamentos que não eram cumpridos, deveriam ser cumpridos plenamente. Então, ao longo da história da salvação, houve mudanças também, até para que as pessoas pudessem vivê-los. Mas não há incoerência não entre os 10 mandamentos, como está na lei de Moisés e como está hoje pedido pela Igreja Católica. Dê uma olhadinha lá e compare na Bíblia que você vai ver que é a mesma coisa. A outra pergunta é: o diácono pode imprimir o vinho consagrado aos messes? Bom, eu acho que você usou o termo imprimir aqui. Não, ela colocou suprimir. Da forma. Não sei o que você quis dizer com isso. Eu vou interpretar como se o diácono pode oferecer o vinho consagrado aos messes. Bom, se for celebração da palavra, não tem vinho. Não tem vinho consagrado, então não tem como oferecer. Agora, se for uma celebração da Eucaristia e o presidente da celebração não for consumir o vinho que restou e o diácono também não, ele pode oferecer para o mestre, não tem nenhum problema. A outra pergunta é: alguém que é casado em união estável pode confessar e comungar? Olha, até o pontificado de Bento XVI havia restrição geral para pessoas não casadas, que não tivessem o sacramento do matrimônio, tanto para confessar quanto para comungar. Depois, com o Papa Francisco e o documento, a exortação apostólica Amoris Laetitia, aí então passou-se a alguns critérios. Quem vai determinar isso é o pároco da paróquia. Ele vai ver se a pessoa é atuante na igreja, se elas estão convivendo junto há bastante tempo, se elas são bastante assíduas na missa. Aí ele vai poder autorizar ou não a pessoa a ter alguns procedimentos que antes não eram permitidos, inclusive o de confissão e comunhão. Mas cada caso tem que ser analisado particularmente pelo pároco local, que conheça a pessoa. Se o padre não conhece a pessoa, ele não pode autorizar. Se a pessoa nunca apareceu na igreja, ela quer comungar, se ela não tem vida atuante, pastoral na igreja, então ela não deveria, o padre não deveria autorizar. Mas hoje há essa possibilidade dos casos serem estudados particularmente cada caso. A outra pergunta é: o acólito pode usar batina com amito? Olha, batina ele não deve usar, acólito não deve usar batina. A batina é apenas o sacerdote que utiliza. O acólito tem uma veste própria. A veste própria do acólito, o que o acólito veste é uma espécie de sobrepeliz, mas não é amito. Amito também é uma veste clerical. Hoje, nem os padres utilizam mais amito.
Então, se você, como acólito, uma pessoa leiga, fica muito clericalizada você usar essas roupas que hoje nem os clérigos utilizam mais. Não tem sentido nenhum. Procure seguir as vestes que é orientada aí na sua diocese, na sua paróquia, as vestes próprias do acólito. Não fique inventando veste que não é parte da orientação aí da sua diocese. Então, a primeira coisa é saber qual orientação a sua diocese dá para as vestes dos acólitos. E aí, então, siga aquilo que a diocese está orientando, que ela sempre orienta conforme as normas ali daquela igreja particular. A outra pergunta é: padres dos arautos do Evangelho são padres verdadeiros ou falsos? Essa pergunta é engraçada porque não, eles são padres verdadeiros, são padres reconhecidos pela igreja, não são padres falsos. Os padres do arauto do Evangelho têm reconhecimento pela igreja, têm o seu estilo próprio, a sua maneira própria de vestir, de proceder, mas por enquanto eles são ainda padres reconhecidos pela igreja, não são padres falsos. Lembrando que nem todos os membros dos arautos do Evangelho são padres. Tem padres, mas nem todos são padres. É bom que fique claro isso também. Mas os que são padres verdadeiros, da Igreja Católica Apostólica Romana. A outra pergunta é: o desquitado pode se tornar padre? Não, um homem desquitado, ele não pode se tornar padre. Para se tornar padre, ele precisa ser viúvo. É uma pessoa que rompeu o sacramento do matrimônio, mesmo que tenha desquite, divórcio, ele não pode ser sacerdote. O sacerdote é apenas um homem viúvo. E com todas as normas de orientação da igreja, obviamente. Não é basta ser viúvo, mas tem que ter todo também os encaminhamentos da igreja. A outra pergunta é correto rezar o creio com a mão direita elevada? Não existe orientação litúrgica para a colocação das mãos na hora do creio. Quem reza o creio com a mão elevada é o sacerdote. A assembleia não precisa estar com as mãos elevadas nem direita, nem esquerda, nem as duas. Se você optou em rezar dessa forma, é uma escolha sua, mas não é orientação da igreja. A outra pergunta: um matrimônio onde não foi pedido certidão de batismo, não foi feito processo matrimonial e não se fez entrevista com o padre, é válido? Não, esse casamento não é válido. Se for o seu caso, o seu casamento é nulo, porque não teve esses procedimentos essenciais antes do casamento. É um casamento nulo. Se você está buscando a nulidade, reúna provas disso que você afirma e seu casamento vai ser considerado nulo pelo tribunal eclesiástico, porque ele não tem validade como sacramento. A outra pergunta é errado passar por uma igreja e fazer o sinal da cruz? Esse é um ato devocional. Cada pessoa pode escolher. Se você passa diante de uma igreja, de um lugar sagrado e quer fazer o sinal da cruz, você pode fazer sem nenhum problema. Isso é uma escolha do fiel, não tem problema nenhum. É até um gesto bonito, reconhecimento de que você está passando diante de algo sagrado, não tem problema nenhum fazer o sinal da cruz. Mas isso é da alçada da pessoa, não é, a igreja não orienta, não legisla sobre esse procedimento pessoal, é você que escolhe, isso é um ato devocional. Posso enfeitar o andor com balões em vez de flores? Pode, mas você acha que fica bem mesmo? Um andor cheio de balões, parece festa de aniversário? Eu acho que fica um tanto quanto ridículo, mas gosto não se discute. Se você acha que fica bem balões no andor, eu particularmente acho que não fica bem não. Eu prefiro flores no andor. Mas se você não é proibido, não tem nenhuma proibição de colocar balões no andor. Veja aí se a comunidade escolheu fazer isso e quer enfeitar o andor com balões, mas eu acho que não fica bem não. Balão é coisa de aniversário, flores é o mais indicado para enfeites de andores. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, deixa aí suas perguntas, seus comentários, suas observações, elas são sempre muito bem-vindas. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus
os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.